Salve, salve, Legião X, mais uma vez aqui reunidos, multiplicando as chances de aprovação na companhia de um velho amigo aqui também, velho professor aqui da casa do Projeto X, Felipe Jardim. Seja bem-vindo de volta, grande amigo. Fala, galera, tudo bem? Prazer estar aqui de volta com vocês. Faz tempo que eu não aparecia por aqui. Verdade. Vamos conversar um pouco sobre vacina, vamos conversar um pouco sobre coronavírus, vamos tentar entender um pouco o que é essa história de vacina hoje aí. Vamos tentar desvendar um pouco isso. Sim, galera. Felipe Jardim, professor de biologia, desde... Caraca, a gente se conhece em 2012? 11, 12. Atualmente residindo no sul do Brasil. Na cidade de Curitiba. Nota um certo... seus outdoors que eu fico assim, eu não acredito no que eu tô vendo. Tipo assim, sabe, você tá dirigindo e fica assim, ó. Fotos Melhor de não pessoas explicar que a gente não por pode quê. citar aqui, né? Quem é? Sim. Está na República de Curitiba, grande Felipe Jardim. Exatamente. Mas é natural de Bangu, cria aqui da área do Rio de Janeiro. Show de bola. Eu fiz o convite, galera, porque realmente esse assunto da vacina tem permeado aí os noticiários de maneira muito intensa nas últimas 2, 3 semanas, né? Na verdade, já está se falando de vacina há meses, né? Mas mais como um desejo do que como uma realidade. E agora parece que o negócio engatou. E muita gente falando que, enfim, encontramos a vacina, um discurso meio sensacionalista em muitos casos. Porque já que as drogas, né, contra o vírus não se mostraram eficientes, né? Vide aí a cloroquina. Não, cara, eu jurava que curava imediatamente. Não. Eu acho... Nem a Ema quis tomar, não sei se você viu, né? E aí... A Ema deu uma bicuda, não rolou. E a ivermectina também, então, quer dizer, tem os estudos que mostram que não é eficaz a princípio, né? Então, sobra como solução fazer uma proteção que é mais geral. Então, em vez de eu tratar você se você pegar com um remédio, vamos tentar evitar que você pegue. Né? Sim, é o mais coisa sensato. Que a gente já pode estar tentando fazer com distância social, Sim. Com quarentena, com lavar as mãos, com máscara, mas, obviamente, se a gente tiver uma vacina, realmente a vida tende a tentar voltar mais ao normal do que... mais próximo do que é o normal, né? Que eu acho que o normal vai ficar um pouco mais... Algum novo normal aí, esse tema da moda aí vai ter que aparecer. E a ideia dessa aula é tentar compreender isso, né, gente? Vamos partir aqui, primeira imagenzinha aqui, para a gente fazer um panorama do que o Felipe quer trazer. E eu vou fazendo bate-bola com ele aqui conforme os meus conhecimentos permitirem, né? Gente, na verdade, a gente vai tentar só fazer uma visão geral aqui para poder chegar lá aqui no final dessa live, né? E no caso aqui dessa aula, posso chamar assim? Pode. Para falar um pouco sobre as 3 principais vacinas que estão concorrendo aí hoje para poder, no caso hoje, dia 24 de julho, e as vacinas aí que estão concorrendo mais porque são vacinas que estão em estágios mais avançados, né? Já estão partindo para finalizar as etapas de desenvolvimento delas, né? E caminhando aí já para poder tentar começar já a produção, né? E a gente vai ver daqui a pouco como é que acontece essas etapas aí da produção da vacina lá no final. Mas para a gente entender como é que funciona uma vacina, né, não adianta eu chegar falando lá no final que a vacina de Oxford é uma vacina de adenovírus. Então você usa, olha só que coisa louca, né? Os caras injetam em você um vírus que eles modificaram em laboratório. Esse vírus ele é um carreador. Na verdade, esse vírus é um vírus de chimpanzé que infecta chimpanzés e ele leva dentro dele uma informação e aí você vai entender no final como é que isso funciona. Mas para a gente entender isso tudo, a gente tem que entender primeiro o que é uma vacina, e não tem como entender vacina se a gente for falar de um tema que todo mundo está falando agora. Eu percebo nos tweets aí quem segue, por exemplo, aí o Átila, quem segue, por exemplo, a Natália, né, a professora da USP, que está aí agora na Globo News, por exemplo, né, a Pasternak, né, e Sim. e ela fala o tempo todo, né? Resposta imune, célula T, anticorpo. Então eu vou tentar trazer uma visão geral sobre isso e aí você entende melhor depois como é que funciona uma vacina e aí a gente chega para falar no final aqui sobre a vacina de Oxford, da Pfizer e da Moderna,
são aí as três que estão concorrendo aí para serem liberadas, uma concorrência, não no sentido de concorrência para vencer uma licitação, mas uma concorrência no sentido de serem liberadas para poder serem usadas, né? E obviamente isso é dinheiro, né? Sim, muito dinheiro. Não esquecer disso. Total. Então, eu vou na nossa próxima figura, então eu vou só trazer para vocês aí uma lembrança rápida de como funciona uma resposta imunológica. Primeiro, a gente tem que lembrar que você tem um sistema de defesa. Então, assim como os países têm lá os sistemas de defesa, tem o Exército, que é nacional, e as polícias estaduais, né? Nós também temos um sistema de defesa. Esse sistema de defesa, apesar de todo mundo pensar que ele está envolvido só em defesa, né, se defender de alguma coisa, essa é uma visão bem belicosa que o pessoal fala do sistema imunológico, mas ele está envolvido em vários outros processos que não são só a defesa. Então, vários outros processos que esse sistema participa, mas, obviamente, uma função primordial dele, principal, é a defesa. E o nosso sistema de defesa, o sistema em mamíferos, né, mas especificamente eu vou falar de humanos, ele é dividido em duas frentes. Então, é uma coisa muito legal de se falar, porque se você pega organismos mais simples, vamos dizer assim, se encontra sistemas de defesa, né, sistemas imunológicos, mas um sistema bem mais rudimentar, um sistema que é de proteção, por exemplo, uma barreira física. Então, uma forma de você se proteger é criar um muro na sua casa e impedir que o bandido entre aí na sua casa para poder te assaltar. Isso é uma defesa, só que a gente concorda que ela é uma defesa bem rudimentar. Então, por exemplo, a nossa pele, né, e basicamente o tecido epitelial que reveste a nossa pele, né, o tecido epitelial, que é o tecido que reveste a pele, por exemplo, ele é uma barreira física. Isso é um sistema de defesa. Certo, Gabriel? Né? Isso aqui é um sistema de defesa, porque se ela é uma barreira que impede a entrada de alguma coisa, isso aqui já é. Só que a gente concorda que é uma defesa bem rudimentar. É uma defesa básico, que, né? Obviamente, por exemplo, se você tem um corte na mão, essa defesa já foi. E também então, é uma defesa que impede a entrada até de coisas boas também, possivelmente, né? Se você pensando na ideia de um muro, né? Você usou a metáfora do muro na frente da sua casa, faz um murão. As coisas ruins não entram, mas as boas também não vão entrar, assim, né? Se você quiser receber mas aí entra a esperteza da evolução, né? Então, no caso, por exemplo, por aqui, realmente não tem interesse que fique entrando nada. Mas, por exemplo, existem áreas que são revestidas por esse mesmo tecido que permitem. Então, se você parar para pensar rapidinho, ó, esse tecido que reveste a pele, que é o que você vê aqui por fora, que é o tecido epitelial, ele está aqui por fora. Mas se você reparar, ó, ele entra. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Ele entra e não entra só até aqui, não. Se você perceber, ele vai para dentro e ele vai por todo o seu tubo digestório. Peraí, mas se é lá no intestino que eu absorvo substâncias, e é o mesmo tecido, obviamente com características diferentes, mas é o mesmo tecido epitelial que está aqui fora para impedir, mas que no intestino, por exemplo, a função dele é absorver. Então, a sacada é perceber o seguinte, depende de onde você está falando. O que você falou, no caso aqui fora, não quero que passe nada. Isso aqui é uma barreira, não quero que passe nada mesmo. Mas lá dentro é diferente. Por aqui. A não ser que seja um Monange, né? O Monange passa. A Xuxa besuntada de Monange que o diga, né? Então, só para fazer essa introdução, você lembrar que a nossa imunidade, o nosso sistema de defesa, ele tem duas frentes. Uma frente que a gente vai chamar de imunidade inata. Inata, porque a gente diz que ela já nasce com a gente, né? Uhum. Então, e ela é extremamente inespecífica. Como assim inespecífica? Ela não reage de formas diferentes para invasores diferentes. Então, se é uma bactéria, se é um vírus, enfim, ela tende a reagir de formas muito parecidas. Então, ela não vai mudar o tipo de defesa baseando em quem é que está entrando. Então, ela é uma defesa já meio que pronta. Ela existe pronta e ela reage daquele jeito quase que sempre, vamos dizer assim. Então, por exemplo, ele coloca ali para você na figura, né, na parte da esquerda ali, ó, você tem as barreiras epiteliais, você tem várias células que participam dessa imunidade inata, né, como, por exemplo, os fagócitos, um muito famoso aí é o macrófago, por exemplo, o próprio nome diz, é macrófago, né, macro, grande, fagos, comer, é um grande comedor. O cara encontra, é estranho, ele fagocita, que a gente fala, né, ele engloba, bota para dentro da célula para poder destruir aquele cara. Então, encontrou uma bactéria, por exemplo, coloca ela para dentro.
E aí, só que essa defesa, como eu estou falando, ela é inespecífica. Então, ela tende a reagir sempre da mesma maneira. Ela tem um Então, padrão que ela não tem se altera, né? a palavra é esse, é um padrão. Então, por exemplo, na hora de encontrar bactérias, esses macrófagos tendem a procurar por moléculas na superfície da bactéria que a maioria das bactérias tem. Sim. Então, se é uma bactéria e tem essa substância na superfície dela, o macrófago, opa, esse cara aqui é uma bactéria, coloca para dentro. Sabe como é que os caras fazem? Por exemplo, eu posso enganar o macrófago. O cara pode pegar, por exemplo, uma hemácia, que é uma célula humana, não deveria ser fagocitada, por exemplo, e picota ela, como é que eu vou dizer? Label, né? Coloca em volta dessa célula essa substância que seria da bactéria e coloca essa hemácia marcada com essas substâncias para um macrófago encontrar. O que o macrófago faz? Ele não quer saber se é uma hemácia ou não. Tem o troço, ele fagocita. Caramba. Maneiro, né? Então é uma resposta bem é um soldado burro, assim, digamos assim, mal comparado. Vamos dizer assim, mas você vai ver que daqui a pouco ele consegue fazer umas coisas bem legais, mas a princípio, quando ele encontra, ele vai lá. E qual é a grande sacada? A evolução, né? O meu sistema de defesa, ele foi se alterando ao longo do tempo. Só que os patógenos também vão se modificando ao longo do tempo. É uma corrida, né? Enquanto que os patógenos vão tentando fugir dessa defesa, eu vou tentando melhorar a minha defesa. Então, por exemplo, bactérias que conseguem esconder essas substâncias da superfície, o macrófago olha, não tem aquele troço, eu não pego. Essa bactéria, passa dessa primeira defesa. Pegou a ideia? Ele dá uma enganada no Dá uma enganada não, a palavra é essa, é enganar. Em sistema imunológico, a gente fala que ele usou um sistema de evasão. Ele evadiu do sistema de defesa. Então, o macrófago passa e esse cara não tem aquele padrão que eu reconheço. Então, pode vir. Vai embora. E aí, caramba. E isso se dá, como diz aqui na imagem, nas primeiras 12 horas de infecção. Seria isso? É o primeiro contato? Então, porque esse cara aqui é a primeira barreira. É a primeira. Ele é o primeiro cara que vai sempre encontrar. Então, por exemplo, aqui a barreira epitelial. Por exemplo, a bactéria da leptospirose, ela consegue passar, concorda? Não é isso? Sim. A gente encosta na água contaminada lá, ela consegue furar essa barreira epitelial. Então, essa primeira barreira já foi vencida. E no caso, sobre o coronavírus, já existe algum tipo de evidência de que certas pessoas já conseguem se proteger do Covid, né, do corona, enfim. Já nessa primeira barreira aqui, existe esse tipo de adaptação humana? Isso já está sendo debatido? Porque tem essas tais pessoas que são imunes, né? Não se sabe quantas são, quem são essas pessoas, o que fazem, o que comem, mas elas parecem que estão por aí, né? Assim, serem imunes está dizendo que não... Pessoas que... Aqueles 98% que ou é assintomático ou que o sintoma é bem brando, né? Isso, Na verdade, o que acontece nessas pessoas é que o sistema de defesa como um todo funcionou. Tanto essa primeira barreira inata, mas mais especificamente, né? Que os vírus conseguem furar essa barreira inata aí até com uma certa facilidade, é o caso do Covid. Mas quem é que salva mesmo esses 98% aí é a segunda parte do sistema de defesa. Sim. Que é essa imunidade que a gente chama... Olha o nome dela. Adaptativa. Por que ela tem esse nome? É uma imunidade que se adapta a quem está invadindo. Então, por exemplo, se é o vírus da gripe que está te invadindo, eu tenho uma forma de defesa. Se é a bactéria que causa meningite, eu vou ter uma defesa diferente. Repara que isso é diferente da imunidade inata. A imunidade inata tenderia a reagir de forma parecida, tanto para um quanto para outro. Na adaptativa, não. Ela se adapta ao patógeno que você que tá te invadindo. Então, no caso do coronavírus, o que acontece com esses 2% de pessoas aí, ou meio a 2% de pessoas aí que acabam indo para o ventilador, né, que acabam indo, é que ele olha só que coisa bizarra, né? Além do vírus conseguir invadir, causar destruição de tecido pulmonar, não é só o pulmão que é destruído, né? Já sabe ele consegue também destruir células de intestino, por exemplo, né? Ele causa uma coagulação generalizada do sangue, então são vários outros problemas. O pulmão está sempre em foco, né? Mas ele causa uma série de outros problemas.
Mas no caso do coronavírus, além dele destruir o tecido pulmonar, e aí o cara fica sem o tecido pulmonar destruído, que é um problema sério, ele também causa um ataque do próprio sistema de defesa do cara, numa tentativa de reagir a esse vírus, causa uma defesa tão exacerbada que acaba danificando o próprio pulmão do cara. Olha só que coisa bizarra. Além do vírus destruir o pulmão por conta própria, ele meio que engana o sistema de defesa e faz o sistema de defesa ter uma reação tão forte, tão potente, que o sistema de defesa acaba danificando o próprio pulmão também. Percebe como é que é bizarro? Claro que isso acontece na minoria, que é o que você falou, na minoria, mas o caso do coronavírus... O próprio sistema de defesa do corpo se volta contra o corpo, seria isso, né? Exatamente. É tipo guerra nuclear. Então você está tentando se defender jogando bomba atômica. Isso. Então você tem uma resposta acima do que deveria, né? E aí faz mal para o próprio corpo. Exato. Isso é a causa das doenças que a gente chama de autoimunes, né? Quando o sistema de defesa ele ataca o próprio corpo. Mas aí no caso a defesa ela está atacando. No caso do coronavírus causa essa, enfim. Então só para ficar claro aqui, a imunidade adaptativa, como o próprio nome diz, ela se adapta ao tipo de invasor que a gente está tentando controlar. E essa imunidade adaptativa, ela se adapta e a resposta dela é mais rápida e a resposta dela é mais específica. Aí você fala assim, Felipe, como é que é rápida se ela demora aí, se ela vai demorar aí 7 dias, às vezes 3, 4 dias para poder começar a funcionar? Isso é um problema, então, isso é um problema no caso da vacina, porque você vai ver que a vacina, a gente quer que a imunidade adaptativa funcione e ela não funciona. As pessoas acham que tomou a vacina, já sai dali e pode ir para o bar aglomerar, né? Já tá 0 bala, né? Exatamente. Quem fez viagem internacional que exige vacina da febre amarela, sabe que tem que esperar 10 dias. Por que tem que esperar esses 10 dias? Porque é o tempo que o sistema de imune, é o mínimo de tempo que o sistema de imune precisou para gerar já uma resposta de defesa que vai garantir que caso você encontre o vírus da febre amarela, você não vai pegar ele. Você não vai pegar. Ele não vai conseguir te causar grandes problemas. Então, só para a gente começar, essa informação é importante. Então, a gente não vai falar de imunidade inata hoje. A gente vai falar de imunidade adaptativa, que é o nosso foco, que ela é rápida, ela é altamente específica, então eu monto uma resposta específica contra um cara. Sim. Por isso que a vacina da gripe você tem que tomar todo ano. Por quê? Porque eu tomei a vacina da gripe em 2019, contra o vírus da gripe que estava circulando em 2019. Se esse vírus muda, e como a imunidade adaptativa, lembra que ela é altamente específica? Ela é específica para a cepa de vírus de 2019, mas a cepa de vírus de 2020 é outra coisa. Que mudou, essa resposta que foi montada lá não serve mais. Eu tenho que fazer o quê? Montar de novo. Novas informações para novas adaptações do... O vírus HIV ele muda diariamente, Gabriel. O HIV muda diariamente. Como é que você trabalha com um troço desse? Não tem. O vírus da gripe dá uma colher, ele leva 1 ano. O vírus o HIV, enfim. Então, na próxima figura, só para você poder perceber que essa imunidade adaptativa ela vai ter 2 frentes também. Então, repara como é que a parada é complexa. Nossa, bem montado o negócio. Eu tenho 2 tipos de imunidade. A imunidade adaptativa, a imunidade inata, beleza, que é inespecífica, que responde a padrões, e a imunidade adaptativa. E essa imunidade adaptativa é dividida em 2 frentes. 2 frentes. Uma imunidade que eu vou chamar de humoral. Humor significa líquidos, né? Então, uma imunidade que aconteceria nos líquidos, mas é basicamente uma imunidade que acontece por uma palavrinha que todo mundo está falando aí, os chamados anticorpos. Certo? Anticorpos são proteínas. Só que tem uma proteína que tem uma função específica. Defesa. Anticorpo é uma proteína que tem função de defesa. Existem vários tipos de anticorpos que fazem N coisas diferentes. No caso do coronavírus, eles querem um anticorpo chamado de anticorpo neutralizante. Neutralizante por quê? Você vai ver como é que o coronavírus funciona. A principal etapa da infecção do coronavírus é que ele consiga invadir as células. Então, qual é a sacada que os caras têm?
se a primeira etapa que é essencial para que todo esse problema aconteça é que o vírus consiga atracar na célula e conseguir invadir a célula, se eu impedir que o vírus se prenda à célula, não tem infecção, teoricamente, não teria infecção. Porque o vírus ele precisa invadir a célula. Mas para invadir, ele tem que se atracar a célula. Sim. E para atracar na célula, ele usa uma proteína que tem na superfície dele. É uma proteína chamada de S. O pessoal deve ter visto aí, por exemplo, chamam ela de spike, né? Porque ela parece Aquilo ali são as proteínas. Como se fossem espinhos, né? Espinhos, isso. E por isso o nome é coronavírus, né? Porque quando você olha ele parece uma coroa, né? Parece uma coroa, exatamente. Então, se você neutraliza esses spikes, ele em tese não entra na célula, tipo isso. O que seria se neutralizar? O anticorpo, aqui está o coronavírus, aqui está um spike, esse anticorpo vem e se liga nesse spike. Esse spike agora está preso, ele não tem mais liberdade para poder se conectar a uma célula para poder invadir. Então, esse anticorpo não é um anticorpo neutralizante. Isso é uma forma de imunidade, que a gente chama de humoral. E ela tem um problema, ela só acontece, como o próprio nome diz, você vai ver, ela depende de encontrar superfícies desse micro-organismo para poder atacar. Ela só acontece do lado de fora. Pegou a ideia? Então, por exemplo, um anticorpo, ele só consegue agir na parte externa desses micro-organismos. Então, agora pensa, se um coronavírus que entrou em você, e ele entrou dentro da célula, se ele está dentro da célula, o anticorpo não consegue ir lá. Esse é um ponto fraco dos anticorpos, por exemplo. Eles não conseguem entrar dentro de uma célula para pegar um vírus que entrou lá. Então, a gente fala, por exemplo, que os anticorpos eles têm sérios problemas para poder combater patógenos chamados de intracelulares. Como assim? Patógenos que eles ficam dentro da célula. E ficar dentro da célula é uma saída evolutiva muito legal. Porque se eu estou dentro da célula, do anticorpo, né? Eu tenho uma proteção desse anticorpo. Só que, claro, esse ficar dentro da célula não é de graça, né? Porque dentro da célula tem mecanismos de defesa também. Cara, é bizarro. Eu sempre pergunto assim, como é que... Né? Cara, todo mundo tinha que fazer biologia, porque a parada é sensacional. Eu adoro, pelo menos, isso, né? Então eu falo emocionado, porque... Não, mas é incrível. Cara, e aí, ele se utiliza dos mecanismos da própria célula para se defender dos anticorpos, seria isso, né? No caso, ele se esconde. Só isso. Ele se esconde lá dentro. Então, ele se esconde. Só para você poder saber. Então, imunidade humoral é um tipo de imunidade que é por anticorpos. Eu não vou ficar falando humoral, eu vou falar imunidade de anticorpos, para ficar mais fácil. Beleza. O anticorpo é produzido por uma célula chamada de linfócito B. Essa informação é importante. Você vai ver comigo daqui a pouco por quê. Então, o linfócito B é uma célula que produz anticorpos. Existe uma outra imunidade, que é a imunidade chamada celular. Por que ela tem esse nome? Porque ela a defesa é causada por células. Repara que na imunidade humoral de anticorpos, é o anticorpo que é o efetor. O linfócito B ele só produz o anticorpo. Quem faz a defesa não é o linfócito B, é o anticorpo que foi produzido por essa célula. Na imunidade celular, não. É a célula que vai fazer. Eu quero chamar a atenção para um tipo de imunidade celular que é causada por um outro tipo de linfócito, que é o linfócito chamado de linfócito T. Então, na imunidade adaptativa, duas células comandam o processo. O linfócito B, que produz anticorpo, e o T. O T ele tem dois tipos. Eu não vou ficar entrando no mérito aqui, porque a gente também não tem esse tempo todo, mas eu quero chamar a atenção para um cara que é genial. Um linfócito T chamado de citotóxico. Eu não gosto desse nome, eu gosto do nome dele em inglês, né? Ele é chamado de killer. Caraca. Ele é o então, assassino. Exatamente. Isso. O outro linfócito T, que não é o citotóxico, né, que não é o killer, ele é chamado de auxiliar. Em inglês chamam ele de helper. É o ajudante do assassino. Exatamente. Quase isso. Mas o linfócito T, Gabriel, só para você saber, lembra que o vírus tinha invadido a célula? Isso, ele entra. Se ele invadiu, ele não está escondido? Sim. Isso seria um problema, porque como é que eu ia resolver um problema? Esse problema de um patógeno que está dentro da célula. Qual é a sacada que o sistema imunológico teve? Qual é a célula? Você não está infectada? Então eu vou te matar. Porque se você morrer, o patógeno que está dentro de você também morre. Só que você está então, destruindo... cuidado com esse nome killer ou citotóxico, porque você pensa assim, o linfócito T vai lá e mata o patógeno. Não. Ele mata a célula. Não mata o patógeno. Ele ataca as células que foram infectadas. Pegou? Então,
você concorda comigo que se os vírus precisam entrar nas células, e o coronavírus não é diferente, ele tem que entrar para poder fazer todo o problema que ele causa, a principal linha de defesa contra esse vírus é esse linfócito T citotóxico. Claro, os anticorpos vão ter um papel fundamental, que é impedir que o problema comece, que é ele entrar, tentar impedir que ele entre. Mas caso ele entre, eu tenho uma alternativa, que é chamar a galera do linfócito T para falar, ó, o cara aqui tá... Estão escondido ali. Se Não, tocou então, essa é legal o aviso. Como é que o linfócito T citotóxico sabe que uma célula foi invadida? Tem duas maneiras. Ou essa célula é caguetada, outras células de defesa vão lá, passam, e esse cara aqui está invadido. Ô, linfócito T, chega aqui rapidinho. Pegou? Ele vai e mata. Exatamente. Ou então essa célula avisa. Cara, isso é genial. A própria avisa. Célula invadida aí, avisa. Eu não tô conseguindo resolver, o cara tá aqui dentro fazendo o que quer, vem. E aí o cara vem. Caraca. Show de bola? Beleza? Esse é o killer. Deu pra entender mais ou menos? A vacina, então, vai dar um help pra esse cara, seria isso, né? Aí você vai ver comigo daqui a pouco que a vacina vai tentar estimular toda essa imunidade aqui. Tanto o lado humoral dos anticorpos, quanto o lado celular. No caso do coronavírus, a grande discussão a grande maioria das vacinas, ela foca em anticorpos. E a grande discussão que estava tendo até agora era o seguinte, será que... E a imunidade celular? Será que a gente não consegue buscar essa imunidade celular para poder ajudar nessa defesa contra o coronavírus? Então, a maioria das vacinas fixam o olhar para os anticorpos. Quanto de anticorpo foi produzido? Será que foi anticorpo neutralizante? E agora eles estão tendo um olhar também para a capacidade da vacina de gerar essa imunidade celular, via células. Entendeu? Atacar de todos os lados o cara. Pegou isso? Sim. Cuidado com uma coisa importante. Essas que são as super vacinas, então, né? A vacina que vai conseguir gerar, a vacina que conseguir fazer isso, obviamente vai gerar uma defesa melhor, vamos dizer assim. Uma coisa importante é porque a vacina não pode ser feita de qualquer jeito. Porque se a vacina for feita de qualquer jeito, você pode, por exemplo, gerar linfócitos T killer, lembra? O citotóxico, que começam a atacar, por exemplo, células normais suas. Eu não quero isso. Eu quero que ele ataque as células que estão infectadas. Então a vacina tem que evitar esse problema. Sim. Aí na próxima figura, então a gente já pode começar a tentar entender mais ou menos o que é a vacina em si. Então, como é que eu gero defesa? Eu gero defesa sendo atacado. Esse é o princípio geral, não é isso? Um vírus da gripe entra em mim, uma bactéria da meningite entra em mim, eu tenho um contato com esse patógeno e eu monto uma defesa. Primeiro uma defesa que responde primeiro, que é inata, depois a resposta adaptativa que vem aparecendo conforme o desenrolar do processo. Então a gente tem essa imunidade, que a gente vai chamar de imunidade ativa, né? Quando você mesmo monta a sua própria defesa. Consegue fazer. Não confundir com a imunidade passiva. Quem viu o caso da Nádia, que ficou o molequinho lá em... Né? O que ele teve que fazer? Importar o quê? Soro. O soro, ele não é uma vacina. O soro é um suco de anticorpo. Por quê? O veneno da Nádia mata o cara em horas. Não dá tempo do cara tomar uma vacina para esperar ter uma resposta. O cara tem 2 horas de vida, sei lá, 1 hora, dependendo de quanto foi inoculado de veneno no cara. Então, o que eu faço? Eu não fico esperando o meu sistema de defesa reagir, porque não tem tempo. Então, eu injeto a proteção pronta. Por isso ela é chamada de passiva. Não sou eu que montei. Ela foi injetada pronta dentro de mim. Isso que é um soro. Soro antiofídico é um suco de anticorpo contra a toxina da cobra. Beleza? A vacina vai trabalhar com a imunidade ativa, ou seja, a minha própria capacidade de gerar uma defesa. Pegou até aqui? Show. Beleza? E aí entra uma palavra extremamente importante. Uma palavra extremamente importante, que é chamada memória imunológica. O que é a memória imunológica? Ela vai ser a minha capacidade de, no futuro, caso eu entre em contato de novo com esse mesmo patógeno que tentou me sacanear, eu tenho uma resposta já pronta para ele. Pegou a ideia? Gente, não é memória de onde eu botei a chave. Não é isso.
Mas é memória porque eu aprendo a combater um certo patógeno e eu consigo, ao longo do tempo, sustentar essa defesa. Então, por Desenvolver exemplo, novas estratégias por conta eu peguei própria. cachumba com 9 anos. Eu peguei cachumba com 9 anos. Então, eu consigo sustentar ao longo do tempo uma defesa que eu montei quando eu tinha 9 anos. Hoje eu tenho 22. Então, quer dizer, faz um tempo aí, né? Não, pô, Então, tô rindo com todo respeito tá aqui. rindo... eu não estava entendendo a risada, mas tudo bem. Então, só para a gente poder lembrar dessa palavra aqui, memória imunológica, então, que a gente vai ver. Como você vai ver, por exemplo, a imunidade ativa, que é quando você pega um patógeno, quando você toma uma vacina, né? Você mesmo vai montar uma resposta. Essa resposta vai ser específica para aquilo que você está combatendo e ela vai ser capaz de gerar memória imunológica. Beleza? Memória, uma resposta que dura por um longo prazo. Beleza. Vai lá. No próximo... Isso. Aí no próximo slide, eu quero te mostrar exatamente como é que vai funcionar essa resposta. Essa figura aqui é para anticorpo, mas é só para a gente ter uma ideia geral. Percebe que no dia zero, você teve o primeiro contato com a infecção. Sim. A sua resposta, obviamente, era muito pouca, porque você nunca viu coronavírus na sua vida. Pegou? E o que acontece quando você entra em contato com esse patógeno? A resposta começa a aumentar. Tá vendo o gráfico? Essa primeira linha ali, 5 dias, 10 dias, a resposta começa a aumentar. Eu tenho uma produção de anticorpo que vai aumentando para poder combater aquele cara que está me invadindo. Pegou? Aí, essa produção de anticorpo ela tem um pico, e aí vamos dizer que você tenha resolvido a infecção. Resolveu a infecção? Não preciso manter tanto anticorpo assim. Faço o quê? Cai. Diminua a produção, só que eu consigo gerar o que a gente chama de memória nesse processo. Então, o que é gerar memória? Células que produziam anticorpos, quem vai lembrar que a gente falou no slide passado, que é o linfócito B, Isso. que foram produzidos em grande número para produzir mais anticorpos. Essas células, ao invés de desaparecerem e voltarem para um nível mínimo, ou então desaparecerem, já que não tem mais a bactéria dentro de você, ou não tem mais o vírus, né? Para que você precisa dela se o vírus não está lá? Mas qual é a sacada? Essas células permanecem no corpo. Ué, Felipe, mesmo que você não tenha mais nenhum vírus dentro de você, por que eu faço isso? Caso eu entre numa infecção repetida, tá vendo o gráfico aí? Se você entrar de novo em contato com o cara, aquela célula B que eu tinha produzido no primeiro contato, ela não é qualquer célula B. Ela é uma célula B que produz anticorpo, mas um anticorpo que já é específico para esse cara. Já Quando tá você super pegar a diferença, bombada, né? e você E vai percebe produzir onde é que o mais, gráfico né? está reparando como é que a resposta ela é. Mais Ela é agressiva. mais rápida. Não, ela é mais rápida, Gabriel. No Ah, é primeiro você verdade. demorou 10 dias para ter o pico. Aqui você demorou quanto? 5 dias para ter o 5, pico. basicamente, Metade verdade. do tempo. Ela é mais rápida, ela é mais efetiva e ela é mais específica do que tinha sido no primeiro momento. Então esse cara tá ferrado. Pegou a ideia? Isso depois de ter tomado a vacina, então ele já tem Não, isso que então sabe. aí, isso aqui é para uma pessoa que pegou o problema, entrou em contato com o coronavírus, por exemplo. Vou usar o coronavírus, entrou em contato com o vírus da cachumba, pode ser? E aí, mais ou menos assim. O que a vacina vai fazer é o seguinte, nessa primeira infecção aqui, o cara pode ter tido um monte de sintoma, né? O cara ficou mal, porque ele pegou lá o vírus, da cachumba, por exemplo, ficou inchado, teve febre. A vacina ela já joga o padrão 2 já desde o início, né? Seria isso. Na verdade, mais ou menos. O que a vacina faz, na verdade, é fazer com que você tenha essa primeira infecção, esse primeiro contato, sem ter os sintomas. Pegou a ideia? Caramba, então Eu não quero que você fique doente para poder gerar uma defesa. Porque se você ficar doente, pode ser que você não sobreviva. Sim. Então, qual é a sacada da vacina? Eu vou mostrar para o teu sistema imunológico quem é o cara que causa o problema, só que, obviamente, que esse cara que eu vou injetar em você, ele é incapaz de te causar qualquer coisa. Uhum. Claro que senão não faria sentido, né? Eu ia ficar injetando o vírus da varíola em pessoas. A gente até faz isso, só que o vírus ele é atenuado, ele é morto, ele é enfraquecido. Então, a vacina, basicamente, a ideia dela é injetar em você o patógeno, por exemplo, né, o vírus atenuado, o vírus morto, no caso das vacinas que estão sendo produzidas,
Assim, a gente injeta aí material genético desses vírus, aí é uma outra sacada, a gente vai conversar sobre isso melhor depois, mas a ideia é a mesma, é injetar em você uma amostra de quem seria esse invasor, para que eu consiga ter um primeiro contato com ele sem necessariamente ter sintomas. Sim. Tá mal. Pegou a ideia? E aí, toda essa primeira resposta aqui vai ser montada, inclusive gerar o quê? Memória. Concorda? No final desse primeiro contato, eu não gero memória, que são aquelas células que permanecem mais tempo. Você vai gerar essa memória sem nenhum sintoma, sem ter sofrido nada. Exato. E aí, o que é infecção repetida? E se eu entrar em contato agora com o vírus da cachumba? Por exemplo, opa, eu já tenho uma resposta montada contra ela. Lembra que eu gerei memória? Então, é uma resposta mais rápida, mais efetiva e mais específica. Talvez o vírus não consiga nem me causar nada por causa disso. Pegou qual é o grande... O que eu quero com a vacina? No caso aqui é para anticorpo. No caso da vacina do coronavírus, eles querem anticorpos, neutralizantes, que é aquele que a gente falou, e querem também uma resposta celular. E a ideia é basicamente a mesma. Gerar no futuro, ser capaz de gerar no futuro células de memória que vão permanecer no teu corpo, e caso você entre em contato com o coronavírus, eu já tenho uma resposta pronta contra ele. Beleza? Sim. Bom, galera, acho que a gente conseguiu desenvolver muita coisa interessante aqui nessa primeira parte da nossa explanação sobre vacinas e focando, claro, na questão do coronavírus. A gente vai dividir essa aula em duas partes, falando especificamente no próximo encontro sobre mesmo a vacina do coronavírus, enfim, explicando as questões mais científicas ali, como o método vai ser importante para conseguirmos chegar, enfim, a esse resultado final que tanto esperamos. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer o Felipe pela participação, beleza? Grande beijo, valeu!